Saudações, me chamo Rafael Carvalho e em parceria com Anelise Macedo Magalhães, nós temos aqui o artigo intitulado Deixar de ser livro para ser mais livro ainda. Livro de artista como instauração de pesquisa em artes visuais. O ponto de partida dessa pesquisa é a natureza múltipla do que se pode nomear livro de artista e suas possibilidades conceituais e poéticas no contexto contemporâneo. Evocamos a ideia do livro de artista como um território prático, conceitual e inventivo, no qual variadas expressões poéticas se apresentam, efetivam e convidam ao fazer pensar. Até chegarmos ao momento de segurarmos nossos livros impressos em páginas de papel ou na sua imaterialidade do texto digital, o livro já foi pedra, já foi livro casca, já foi livro tábua, livro cortiça, livro rolo, livro pergaminho, livro de cintura, livro caixa, livro códice, através de qualquer livro se tem toda a história do livro embutida, né? Edith Derdick, artista e professora, com extensa pesquisa e produção de livros e livros de artista, diz que, ao carregarmos essas experiências em nosso DNA, poderíamos dizer que o nosso corpo é uma grande biblioteca. A gente só precisa acordar as nossas estantes, as nossas prateleiras, as nossas páginas, as nossas palavras e as nossas imagens. Em sua primeira função, o livro quer estender conhecimento e palavra no tempo e no espaço. Não só trabalha a memória, como cria memória, e ainda assim, sempre foi projétil do imaginário. Para Ana Paula Matias de Paiva, que narra uma aventura do livro experimental, aspas, é preciso colocar o livro em discussão, sobretudo quando pensamos em comentar o livro arquétipo, modelar, padrão, originário, para depois desaguar no livro dionisíaco, fecundo, cênico, de natureza desinibida, entusiástico, objeto. Ulisses Carrion apresenta uma relação outra com a experiência com o objeto livro. Desde sua relação mais tradicional com a forma e seus formatos, passando a relação de sua escrita e feitura e performatividade com a leitura. Afinal, aspas, o livro é uma sequência de espaço-tempo, fecha aspas. E uma vez considerando o espaço da página como lugar em metamorfose de transgressão poética e da efetiva radicalidade que infere e grafa na página, aspas, versos que terminam no meio da linha, versos que têm uma margem mais larga ou mais estreita, versos que separados do seguinte por um espaço maior ou menor, tudo isso é exploração do espaço. O que percebemos é o modo como se atravessa o espaço, a lógica pensada, a partitura da escrita, dos usos dos signos em sua plena visualidade. As evidências, diz Paulo Silveira, demonstram que podemos retroceder no tempo quase indefinidamente na busca da origem do livro de artista. É um fato. A Caixa Verde, de Marcel Duchamp, é um claro livro de artista, ou mais especificamente livro-objeto. Assim como também são os livros de William Blake, publicados entre 1788 e 1821, ou qualquer dos cadernos de Leonardo da Vinci, executado no século XV e começo do XVI, sem possibilidade de publicação. Retroaplicar conceitos nos permite ir até onde quisermos, porém, é no final do século XX que o entendimento da autonomia desse tipo de obra de arte é legitimado. A efetivação da experiência do livro de artista é também a absorção de toda essa morfologia do percurso do livro. Adentramos no fazer livro de artista e, ao mesmo tempo que pensamos procedimentos, nos apropriamos da ideia de livro e ingressamos no seu universo e história. Tudo o que diz respeito ao universo do livro será DNA potente para que o livro de artista deixe de ser livro para se tornar mais livro ainda, almejando um livro por vie de Blanchot, um livro sem fim de Mallarmé, um livro de todos os livros que contém todos os outros sem ser nenhum deles. Tal livro de Aria de Borges, tal galáxia em Crisântepos de Haroldo de Campos, uma espécie de buraco negro que possa absorver a luz de cada célula livro e que compõe esse corpo de pensamentos pulsantes sobre os modos de produzir e pensar livro de artista. Edith Derdick. Sigamos. Aqui a gente tem um exemplo, né, da Edith Derdick, uma obra de 2015, com o Gênesis, né, o livro de Gênesis, essa coisa da origem,
esse sopro primeiro, essa coisa mítica que é acessada aqui nessa obra, que sobrepostas as várias camadas de discurso funcionam como um tipo de palimpsesto. As imagens estão disponíveis na internet, algumas constam no corpo do nosso artigo também. Tal como Marila Dardot apresenta o livro de areia, né, que esse espelhamento ele não é só isso que está aparente, né, ele vai estar para além do que a gente consegue perceber aqui. Né? O seu manuseio espelhado faz espelhar, amplia, aumenta, e todas as metáforas e imagens que o espelho carrega, né, esse elemento que atravessa a história da arte também, e a literatura. Né? Sigamos. Com Valtécio Caldas, temos aqui Como Imprimir Sombras, né, essa obra que belíssima e que apresenta algo que é inefável, algo que é fugidio, algo que nos escapa, mas que está aqui presente. Né? E alguns aspectos metodológicos a gente vai trabalhar agora. Vai citar a Lúcia Pimentel, professora Lúcia Pimentel, que diz assim: é o artista ou a artista quem cria os pressupostos, referencial teórico, que pode ser textual ou imagético, com os quais dialoga as estratégias e rotas de fuga, elaborando assim sua teoria. Né? Cecília Salles vai dizer algo que nos promove e diz assim: em toda prática criadora há fios condutores relacionados à produção de uma obra específica que, por sua vez, atam a obra daquele criador como um todo. São princípios envoltos pela aura da singularidade do artista. Estamos, portanto, no campo da unicidade de cada indivíduo. Sigamos. Apresentamos a seguir 3 livros de artista autorais. Cada um deles versa acerca da experiência com o livro. Assim, se apresentam como livros sobre livros. O primeiro atravessa a experiência de desempacotar uma biblioteca, como nos diz Walter Benjamin no texto Desempacotando Minha Biblioteca, de 1987. Aspas. Estou desempacotando minha biblioteca. Sim, estou. Os livros, portanto, ainda não estão nas estantes. O suave tédio da ordem ainda não os envolve. Quantas coisas não retornam à memória uma vez nos tenhamos aproximado das montanhas de caixas para delas extrair os livros para a luz do dia, ou melhor, da noite? Assim, a existência do colecionador é uma tensão dialética entre polos da ordem e da desordem. Vamos aqui ao primeiro livro, que chama Antibiblioteca. Convoca nos seus 336 centímetros por 14,7 centímetros outra coreografia e postura corporal para sua efetivação. Esta convocação performativa atualiza o gesto de leitura e o multiplica, pois não é somente um modo de ativar a pilha de livros com as lombadas que atravessam tempos e países, como os livros de Benjamin. Ao deslocar a posição usual horizontal nas estantes e reposicionar na vertical em uma grande pilha, o manuseio apresenta a cor. Citamos Fagostrow, 2018, né, dos elementos visuais. E em seus blocos que se movem e opera sensualmente uma dança que é ativada ao mais leve toque. O livro é acontecimento. Né? Esse manuseio promove a cor como uma experiência de fato. Né? E ele vai se dobrando, se desenrolando, essas pilhas de livros vão se construindo e se configurando no espaço, através desse manuseio performativo. Né? O segundo livro de artista, o outro lado do reflexo, de 20 dimensões, de 21 centímetros por 15 por 4, articula a imagem dos olhos de escritores e escritoras, Otávio Paz, Aby Warburg, Michel Foucault, Paul Valéry, Edith Derrick, Gertrude Stein, José Ortega y Gasset, Jean Genet, Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze, Todorov, Gilberman e Lilia Schwartz, e aponta para os olhares e suas miríades. O olhar que movimenta e constrói não apenas as imagens escritas, também torna visíveis forças expressivas ao longo da história da arte. Marcel Duchamp, Botticelli, Velázquez, Degas, Delacroix, Ingres, Da Vinci, Van Gogh, Picasso, Giacometti, Francis Bacon, Goya, Pasolini e Adriana Varejão. O fio condutor deste processo é a movimentação e tessitura de escritores que olham com as palavras e todos os sentidos para as imagens de todos os tempos. Este trânsito infinito que coloca a imagem e o texto com a mesma força e intensidade de uma aposta entre todas as imagens e textos ainda possíveis, como pequenos habitantes babélicos. Há um vídeo que apresenta o manuseio, né, pela própria artista, Annelise Macedo, e creio que será disponibilizado em algum link. Faremos isso. Né? Então, sigamos.
Contra-história apresenta dimensões 43 centímetros por 38 por 20 centímetros e manifesta a alteração de um livro didático, né? E que vai fazer oscilar essas estruturas através de apropriação e dessa intervenção, não apenas no livro, mas também nos seus conteúdos, né? E essa rearticulação, ela possibilita aberturas que também apontam para uma alteração no contato com os conteúdos apresentados no livro, pois infere outra movimentação para com os próprios conteúdos, né? Dobras que separam e aproximam, materialidade invertida que desvela novas instâncias do livro e abalos não lineares de uma história da arte errática. As entradas no livro apresentam fragmentos textuais e imagéticos que evidenciam uma estrutura que aduz a cor. Suas variações tonais, oriundas da aplicação da tinta, desvelam jogos de luz e constroem nas entradas uma relação página-caverna. Expõe uma relação que faz extrapolar a cor e alcança o espaço. Citamos Rosalind Krauss. Com possibilidades de entrecruzamentos e reconexões ressemantizadoras, sobremaneira se considerarmos, como vocaliza Derdick, aspas, a vocação nômade que o livro possui e toda a herança milenar que o gesto de abrir um livro pode abrigar, fundando assim uma teoria própria para cada livro. E eis o contra-história. Algumas imagens a gente consegue perceber mais demoradamente no artigo, ampliando para perceber essas variações tonais, inclusive. E para efeito de conclusão, percebemos durante esta pesquisa a efetivação de um processo artístico fundador de elementos teóricos e práticos. Elementos que tecem intensas e profundas relações entre as múltiplas linguagens operadas pelo artista e a história do objeto eleito, suas características fundantes e suas alterações ao longo do arco civilizatório. O livro, este clarividente objeto de desejo, já tomou várias formas. Contudo, o que é míster e premente são suas aberturas para tornar-se mais livro ainda. Esta aposta norteia e motiva a experiência radical do fazer artístico como um fazer criativo e produtor de conhecimento pós-disciplinar. Aferimos que o livro de artista e sua vocação nômade abriga em si uma exposição portátil que pode vir a ser acionada como uma política de potência expositiva. Suspende convenções e, ao apresentar possibilidades teóricas oriundas do seu fazer, as poéticas do livro de artista adentram como chama e luz de uma tocha em um ambiente escuro. Ao evocar na página caverna o ambiente tão citado na história da arte, com sua trama de imagens que atravessam os milênios, com sua tinta soprada nas paredes, não se quer voltar à caverna em si, nem corroborar com uma história da arte evolutiva. A página caverna apresenta-se como a serpente de Paul Valéry, que olha e, ao perceber a própria cauda, pensa a si mesma. Percepção de espanto e invenção. Assim concluímos, provisoriamente, este processo no qual o fazer de cada livro de artista é propulsor e alimenta o fluxo de criação com um aroma de pensamento tônico e criador. Aqui estão nossas referências, nos colocamos à disposição e agradecemos desde já. Um bom evento para todas, todos e todes. Saúde.